encerrou ontem uma viagem de 5 dias ao continente africano. Antes de embarcar para o Brasil, deu uma entrevista à imprensa na capital da Etiópia. O presidente foi questionado sobre o envio de ajuda financeira à Agência da ONU para os Refugiados Palestinos. Lula criticou os países que interromperam o financiamento para o órgão depois das denúncias de que integrantes da agência tiveram envolvimento no ataque terrorista de 7 de outubro, quando o Hamas matou 1.200 pessoas e sequestrou mais de 200. Desde o início da reação israelense, mais de 29 mil pessoas morreram em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Lula disse que o que acontece na faixa de Gaza não é uma guerra, e sim um genocídio. Eu não digo isso. Quando eu vejo o mundo vir anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. O presidente também comparou a ofensiva de Israel ao Holocausto, quando o regime nazista de Adolf Hitler exterminou 6 milhões de judeus. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe, não é um momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Você deixar de ter ajuda humanitária, o Brasil condenou jamais. Sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo no Afeganistão. Nas horas seguintes à declaração do presidente brasileiro, as autoridades israelenses reagiram com indignação. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou as palavras de Lula como vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa, e irá fazê-lo ao mesmo tempo que defende o direito internacional. Decidi, com o chanceler Israel Katz, convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão, escreveu. Ultrapassar uma linha vermelha na linguagem diplomática é quando algum país faz algo tido como inaceitável por outro e muda o futuro das relações bilaterais. Netanyahu. Também ontem, durante um evento em Jerusalém, Benjamin Netanyahu se manifestou sobre as declarações de Lula. Disse que o presidente brasileiro desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. No Brasil, instituições que representam a comunidade judaica criticaram o presidente Lula. A Confederação Israelita do Brasil e o Instituto Brasil-Israel afirmaram que as declarações foram uma distorção perversa da realidade e um erro grosseiro que inflama tensões e mina a credibilidade do governo brasileiro como um interlocutor pela paz. No início da noite de domingo, a Secretaria de Comunicação Social do governo divulgou uma nota afirmando que o presidente Lula condenou desde o dia 7 de outubro os atos terroristas do Hamas. O fez diversas vezes e se opõe a uma reação desproporcional e ao sofrimento de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Hoje, o ministro das Relações Exteriores de Israel chamou o embaixador do Brasil para uma reprimenda oficial. Uma expressão usada quando há um desentendimento diplomático entre países e um deles é chamado para se explicar. A chamada fugiu do protocolo diplomático. Em vez de ser no Ministério das Relações Exteriores, como normalmente acontece, o embaixador brasileiro Frederico Meyer foi chamado para a reunião no Yad Vashem, memorial criado em 1953 em Jerusalém, para lembrar a história do Holocausto. Convoquei o embaixador do Brasil em Israel para o Yad Vashem, um local que demonstra mais do que qualquer outro que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus.
incluindo membros da minha própria família, escreveu o chanceler israelense. Ao fim da reunião, Israel Katz deu uma entrevista para a imprensa ao lado do embaixador brasileiro e anunciou que Lula seria persona non grata em Israel até que pedisse desculpas. ואנחנו, כפי שביקשתי, למסור לנשיא לולה, לא נסלח ולא נשכח, ואני מכריז עליו בשמי ובשם אזרחי מדינת ישראל כאישיות בלתי רצויה במדינת ישראל, כל עוד הוא לא יתנצל ויחזור בו מדבריו. Segundo Itamaraty, a expressão diplomática persona non grata é um instrumento jurídico amplamente reconhecido e utilizado nas relações internacionais. É prerrogativa que os Estados possuem para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo em seu território, mas não equivale à expulsão. A decisão de Lula de convocar um embaixador em Israel de volta ao Brasil foi anunciada depois de uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada. Menos de 12 horas depois de desembarcar em Brasília, o presidente Lula já estava recebendo ministros no Palácio da Alvorada. Uma reunião a portas fechadas para tratar da crise diplomática. 3 ministros participaram. Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Paulo Pimenta, da Comunicação Social e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, de forma remota, além do assessor especial e conselheiro do presidente sobre política internacional, Celso Amorim. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, se manifestou em São Paulo. Em relação à colocação do presidente Lula, eu acho que é clara a sua posição. De um lado, deixou claro que a ação do Hamas foi uma ação terrorista, isso eu ouvi dele em vários pronunciamentos, e de outro lado que nós precisamos de paz. Aliás, o Brasil é um país que não tem litígio com ninguém e promotor da paz. O que se quer que se busque, se acelere, e a tarefa da ONU, dos organismos multilaterais, de todos poderem ajudar para se buscar um entendimento que poupe vidas de crianças, de pessoas, enfim, que têm mais dificuldade. A resposta oficial do governo brasileiro coube ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Em nota, já à tarde, o Ministério declarou que, diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça ao Palácio Itamaraty no Rio e chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã. Zonshine se encontrou com Mauro Vieira no fim do dia, no Rio de Janeiro. Segundo o Itamaraty, o ministro manifestou surpresa e desconforto com o tratamento dado ao embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer. O governo brasileiro ressaltou que a reunião com o chanceler israelense foi num lugar público, em hebraico, idioma que Meyer desconhece, e com termos inaceitáveis. O Itamaraty disse ainda que o tratamento dado ao embaixador não ajuda a relação entre os dois países. Depois do anúncio, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a dizer que Israel não mudará de ideia sobre o status do presidente Lula, até que o presidente Lula peça desculpas e retrate sua incitação antissemita contra o povo judeu em Israel. Ele será uma personalidade não grata no Estado de Israel. A crise externa teve repercussão no Congresso brasileiro. A oposição se manifestou. Em nota, a Frente Evangélica disse que respeita a presidência da República, mas entende que verbalizações desequilibradas, além de não representarem o pensamento da maioria dos brasileiros, comprometem a política internacional de forma desnecessária. O senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, criticou a declaração. O discurso do presidente Lula, fazendo a comparação do Holocausto ao que está acontecendo na faixa de Gaza e Israel, é completamente equivocado e nos envergonha. Nada pode ser comparado ao Holocausto e a Hitler.
Em artigo publicado no site UOL, Marcos Knobel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e Daniel Kignel, diretor jurídico da instituição, declararam que há vergonhas que são insuperáveis, como, por exemplo, ser a única nação do planeta a ser exaltada por um grupo terrorista em manifestação oficial por conta de uma fala de seu presidente. Foi uma referência a uma postagem em que o Hamas exalta numa rede social a declaração de Lula. A historiadora e professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Monique Sorachevsky, considerou a declaração de Lula um erro. A questão do Holocausto, o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus, 1,5 milhão de crianças, no contexto da Segunda Guerra Mundial, é muito específico e é muito sensível. Obviamente, há de se fazer críticas, e o mundo todo está fazendo, está acontecendo agora em Gaza, precisa se falar sobre isso, e precisa ver o cessar-fogo e uma solução imediata para essa guerra entre Israel e Hamas, mas fazer esse tipo de comparação gerou uma situação muito complexa, sobretudo entre o Brasil e Israel, que não estava no radar. Rubens Recupero, ex-embaixador nos Estados Unidos, na Itália e nas Nações Unidas, afirmou que a fala de Lula fere a tradição diplomática brasileira de neutralidade e diálogo. Não é só uma questão pessoal, ele compromete a própria posição do Brasil. Né? Você vê, esse ano ele vai presidir o Grupo dos 20, que é a mais importante reunião, né, das maiores economias aqui no Brasil. Para isso, ele precisa se cercar do respeito, né? E o respeito se adquire como? Com serenidade, com equilíbrio, que é a marca da diplomacia brasileira. Né? Há uma maneira fácil de corrigir, que é pedir desculpas e procurar no futuro ter cuidado, procurar ser equilibrado, porque afinal de contas nós queremos que esse problema encontre uma solução pacífica. Né? E cedo ou tarde, a única solução é que haja uma paz entre Israel e os seus vizinhos. Né?